Olá, bom dia. Retornando às nossas atividades, né, mesmo estando em greve, mas a gente precisa que no nosso retorno a gente tenha todos os exercícios revisados. Vamos lá, o primeiro de hoje, dessa terceira lista, é o exercício 17, que pergunta: quando pesaria um objeto na superfície da Lua se pesa 100 newtons na Terra? Então, a primeira coisa é saber que a gravidade na Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado, em média, e na Lua 1,67 metros por segundo ao quadrado. O peso é massa vezes a gravidade. A massa não muda. Então, peso na Lua pelo peso na Terra é igual a massa na Lua, que é a mesma, G da Lua, sobre massa G da Terra. Posso simplificar a massa porque ela não muda. Divide o G da Lua, que é 1,67 por 9,8, obtenho o resultado e multiplico por 100, que é o peso da Terra. Então, o peso da Lua vai dar 17 newtons. Já o item B, ele fala o seguinte: quantos raios terrestres esse mesmo objeto que deveria estar no centro da Terra para ter o mesmo peso na superfície da Lua? Então, vamos lá. Vamos pensar na Terra. Na Terra, A igual a G, massa da Terra, sobre o raio da Terra. Só que aqui está ao quadrado. Vamos pensar, apagar isso aqui. Vou colocar aqui um R genérico. O raio da Terra, eu sei, né? R ao quadrado. Então, olha, quantos raios terrestres esse objeto deveria estar no centro do centro da Terra? Então ele quer saber uma distância do centro da Terra, aqui, ó. Aqui é a Terra. Então ele quer saber esse R aqui, para ter o mesmo peso que na superfície da Lua. Então ele quer saber ele aqui em órbita, ou seja, a uma altitude do centro da Terra. Então eu vou descobrir esse R aqui. Então R igual raiz quadrada, passo isso aqui para cá e esse aqui para cá, G, massa da Terra, sobre a aceleração gravitacional. Vamos lá. Então ele quer que esse A aqui seja esse mesmo aqui, ó, 1,5. 1,67. Então, R igual. Ó, substituindo aqui, G igual a 6,67 vezes 10 a menos 11 metro cúbico por quilograma segundo ao quadrado. Substituído aqui, dentro da raiz. A massa da Terra, 5,98 vezes 10 a 24 quilograma. Substitui aqui. Substitui a aceleração gravitacional na superfície da Lua, né? Que é 1,67. Então, a quantos raios terrestres o objeto deveria estar no centro da Lua para ter o mesmo peso que na superfície da Lua? Para ter o peso que na mesma superfície da Lua, ele teria que ter a mesma aceleração gravitacional na superfície da Lua. Substitui aqui. Você vai encontrar o R de 1,5 vezes 10 a sétima
metros. Agora ele quer comparação com a superfície da Terra, né? Na superfície da Terra, ele teria isso aqui, ó. Vou comparar com o raio da Terra. Pego 1,5 vezes 10 a sétima, que é o Rzinho, divido pelo raio da Terra. Raio da Terra é 6,37 vezes 10 a sexta metros. Então, 6,37 vezes 10 a sexta. A divisão aqui dá 2,4. Então, só basta o RT multiplicando. Então, eu vou ter uma distância igual a 2,4 o raio da Terra. 19. Aqui a altitude acima da superfície da Terra, a aceleração gravitacional é 4,9 metros por segundo. Bom, na superfície da Terra, ou nas proximidades, o A é G, massa da Terra, sobre R ao quadrado. Então ele quer acima da superfície da Terra para a aceleração ser 4,9. Aqui está a Terra acima, então ele quer isso aqui, ó, H. Então o meu Rzinho é raio da Terra mais H. Então, se eu substituir aqui, A, G, M dividido por Rzinho, que é raio da Terra, mais H ao quadrado. E é só substituir os valores, né? Aqui você vai isolar. Passo isso aqui para cá. Então fica assim, ó. R mais H ao quadrado igual a GM sobre A. Extrai a raiz quadrada. E mais H igual a raiz quadrada de GM sobre A. Eu quero H, passo R subtraindo. Então, H igual a raiz de GM sobre A menos fora da raiz R. Então, você vai encontrar o H de 2,6 vezes 10 a sexta metros. Acredita-se que algumas estrelas de nêutron estão girando a cerca de uma revolução por segundo. Se uma dessas estrelas tem raio de 20 km, então vamos lá por passo. Uma revolução por segundo é a velocidade angular, ou a frequência angular. Uma revolução por segundo. O raio, 20 km, ou 20.000 metros. Sabemos que o G é igual a G menos ômega ao quadrado vezes R. Para que ela gire no mesmo lugar, ou seja, que não haja uma tração, que ela não caia, né, esse G tem que ser zero. Então, zero igual a G, que é G irmão sobre R ao quadrado, menos ômega ao quadrado R. Passo isso aqui para cá.
ou tira o mínimo do jeito que você quiser, você vai ter G mão sobre R ao quadrado igual a ômega ao quadrado R. Passo o R ao quadrado multiplicando, vai ter. E passo o G dividindo. Então fica M igual a ômega ao quadrado R ao cubo. Passo o G dividindo sobre G. Substituindo os valores, você vai encontrar a massa em torno de 4,7 vezes 10 a 24 quilogramas. Bem simplesinho essa aqui, por quê? Porque ele só pede para expressar a força em cada uma das situações. Determine o modo da força gravitacional situada em cada lugar. Então, no item A, aqui nesse ponto aqui, você leva em consideração a massa 1 e a massa 2, em relação a Mzinho. Está aqui lá de fora. Ó. Então, o Mzinho está aqui. Então, a força é G M1 mais M2, que tem que somar as duas massas, vezes Mzinho, dividido pela distância ao quadrado, que é o A. Então, quando a massa for do lado de fora, então leva em consideração as massas, todas as massas, em relação a Mzinho, e a distância que é o A. Já no item B, aqui, nesse ponto, a massa 1 não leva em consideração, porque o objeto está dentro da massa 1. Ou seja, o que está do lado de fora não entra. É o teorema da casca esférica. Tá? Então, a força é igual a G, agora ficou M1 do Mzinho, dividido pela distância ao quadrado. Já o item C, no centro aqui, ou seja, não tem massa, então a força é zero. Marte e a Terra têm diâmetros médios, então a primeira coisa que eu preciso é determinar a massa desses dois elementos. Então, vamos lá. Ou o diâmetro, né? Então, diâmetro de Marte, 6,9 vezes 10 a terceira quilômetro. E o diâmetro da Terra, que vem logo em seguida, 1,3 vezes 10 a quarta quilômetro. Ou seja, o diâmetro da Terra é praticamente 10 vezes o diâmetro de Marte. Qual a razão entre as massas específicas? A massa específica é massa sobre o volume. Então, ele quer a razão entre a massa específica média da Terra, de Marte e de Lua. Então, massa específica de Marte sobre a massa específica da Terra. Seria massa de Marte sobre o volume de Marte, que é o de cima, dividido massa da Terra sobre volume da Terra. Divisão de fração conserva o primeiro, massa de Marte sobre volume de Marte, multiplica pelo inverso do segundo, volume da Terra sobre massa da Terra. Ele fala uma coisa também, que a massa de Marte é 0,11 vezes a massa da Terra. Então, massa de Marte
0,11 massa da Terra. Se eu substituir aqui, vai ficar assim, ó. 0,11 massa da Terra, que é a massa de Marte. Volume da Terra, 4/3 de π raio da Terra ao quadrado. Dividido, volume de Marte, 4/3 de π raio de Marte ao quadrado, que é o volume de Marte. E aqui, massa da Terra. Ó, esse, massa da Terra, pode ir embora. 4/3 de π vai embora. Vai ficar 0,11. E aí fica raio da Terra ao quadrado sobre o raio de Marte ao quadrado. Então fica raio da Terra sobre o raio de Marte ao quadrado. Olha, o raio é a metade do diâmetro. Como todos dois são pela metade, né? Metade do diâmetro da Terra. Metade do diâmetro. Então eu posso colocar apenas o diâmetro. Substituir os valores aqui. Aí você vai encontrar o valor de massa específica 0,74. Item B. Item B. Qual o valor da aceleração gravitacional em Marte? Aceleração gravitacional em Marte vai ser G vezes massa de Marte dividido por essa distância que é o raio de Marte ao quadrado. Bom, mas informações que eu tenho apenas o raio de Marte, que eu tenho o diâmetro, eu não tenho a massa de Marte. Mas eu tenho aqui como alterar isso aqui, ó. Aceleração gravitacional de Marte. Vou aparecer a gravitação da Terra, ó, que é G. Coloquei a massa da Terra, que eu já tinha, que é o 0,11. Ó, massa de Marte 0,11. Mas aqui falta o raio da Terra, então eu vou colocar o raio da Terra aqui ao quadrado. Só que eu coloquei aqui, aí eu tenho que multiplicar, né? Senão eu altero a minha expressão matemática. O que sobrou? O raio de Marte ao quadrado. Olha o que eu fiz, ó. Talvez apenas essa expressão aqui, ó. G, massa de Marte, que é 0,11 da Terra, ó. G, massa de Marte, sobre o raio de Marte ao quadrado. O que eu fiz? Coloquei o raio da Terra ao quadrado e o raio da Terra ao quadrado aqui no numerador, para não alterar a expressão. Agora, o que aparece aqui para mim? Aparece isso aqui, ó. É G, massa da Terra, sobre o raio da Terra ao quadrado. Isso é 9,8. Então, fica AGM igual a 9,8. E aqui, 0,11. E aqui, raio da Terra sobre raio de Marte ao quadrado. Fazendo as continhas, você encontrar a GM a 3,8 metros por segundo ao quadrado. Item C. Qual a velocidade de escape? A velocidade de escape aqui fica assim. Vou igualar a aceleração centrípeta, a velocidade mv ao quadrado, a energia, na verdade, cinética aqui, dos dois, e vou encontrar o V igual a raiz quadrada de G2, né? Vamos fazer do começo, senão...
fazer aqui desde o início. O que eu vou fazer? Eu vou igualar as energias. Ou escrever a energia cinética dele. A energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. E aqui eu vou igualar com G eman min sobre R m. Então eu tenho a energia cinética e a energia gravitacional aqui. Então essa massinha aqui, que é a massa do objeto, pode ser simplificada. Então vai ficar V igual raiz quadrada, porque está ao quadrado, passo 2 multiplicando, 2G eman sobre o raio de Marte. Substituindo os valores, eu tenho G, tenho a massa de Marte, que é 0,11 da massa da Terra, onde a gente já discutiu que a massa da Terra é 5,98. 5,98 vezes 10 a 24 quilogramas. Essa é a massa da Terra. E essa aqui é a massa de Marte, que ele me falou que é 0,11 da massa da Terra. Tá? Massa de Marte é 0,11 massa da Terra. Fazendo os cálculos, você vai encontrar, lembrando que o raio de Marte é a metade do seu diâmetro, que ele deu também no texto, você vai encontrar a velocidade 5,0 vezes 10 a terceira metros por segundo. A figura mostra uma partícula, 4 partículas, né, todas de massa de 20 gramas. Então, o primeiro passo aqui é colocar tudo no sistema internacional. Então, se a massa é 20 gramas, é 20 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Ó, 20 gramas. Se é reduzido de 0,6 para 0,2, qual a variação da energia potencial gravitacional? Bom, para calcular a energia potencial, eu tenho que enumerar as partículas. 1, 2, 3, 4. A energia potencial gravitacional é assim. U igual a menos G, o produto entre as massas, no caso aqui são iguais, dividido pela distância entre esses objetos, ou entre essas partículas. Como as massas são iguais, então fica m ao quadrado. Então todas são iguais, o numerador de todas é o mesmo. Basta definir essa distância aqui para me saber quem são as energias e quais são iguais. Então, ó, a energia que é de 1 para 2, de 1 para 4, de 2 para 3, 3 para 4. Todas essas aqui têm a mesma distância. Então, a energia de 1 para 2 é igual à energia de 1, 4, que é igual à energia de 2, 3, que é igual à energia 2, 4. Então, tem 4 iguais aqui. E temos as diagonais, onde a distância muda. Essa distância aqui, por Pitágoras, vai dar
Aqui, ó. Fica d ao quadrado mais d ao quadrado, que vai dar raiz de 2d ao quadrado. O d ao quadrado pode sair da raiz, então fica d raiz de 2. Então eu tenho duas, que é de 2 para 4 e de 1 para 3. Ou seja, a energia de 1, 3 é igual a de 2, 4. Aqui eu escrevi errado, né? Aqui é 3, 4, tá? Isso aqui. Ó. 1, 2, 1, 4. 2, 3, 3, 4. Então, fica assim. Menos 4 energia de 1, 2. Eu tenho 4 dessas aqui, ó. 1, 2. Ó. Tem 4 dessas aqui. Então, eu posso escrever só uma delas. Menos 2 vezes desse aqui. 1, 3. Substituindo, fica assim. De 1 para 2 é menos g m ao quadrado dividido por t. Menos, aqui tem 4, né? Posso esquecer 4. 2 vezes g m ao quadrado dividido por d raiz de 2. Para não ficar repetindo essa equação muitas vezes, se coloca em evidência aqui, ó, menos g m ao quadrado sobre d. E aqui sobrou o quarto do primeiro mais 2 por raiz de 2 do segundo. Facilita os seus cálculos. Fazendo as contas, você encontrar a energia. Não precisa nem fazer a conta. Tem uma maneira melhor ainda de fazer. Porque essa energia é a energia que você vai calcular uma vez para D igual a 0,6 e a energia para D igual a 0,2 aqui, que são duas situações, ó, que é a diferença entre as duas. Mas se você observar aqui, quando você está de 0,6 e vai para 0,2, o que acontece com o seu denominador? Ele reduziu em quantas vezes? Em 3 vezes. Se ele reduziu em 3 vezes, a sua energia ela fica 3 vezes maior. Então, a U final, então vamos colocar que isso aqui seria o inicial. Ó. A U final é 3 vezes a U inicial. Como ele quer a diferença, a variação, que é a energia final menos a energia inicial, então 3 vezes a inicial menos 1 vez a inicial, você vai encontrar 2 vezes a inicial. Se já tiver feito a conta, aqui é só multiplicar isso aqui, o resultado por 2, né? Se não, a gente faz aqui, ó. Delta U igual a menos 2 vezes G M ao quadrado sobre D, que é o 6, 0,6, né? 4 mais 2 sobre raiz de 2. Tá bom? Ou se quiser fazer duas vezes, ó, essa aqui é a expressão matemática. Você joga 0,6 encontra uma vez, encontra 0,2 encontra uma vez, aí faz o final que é o 0,2 menos o inicial, também tem que dar o mesmo resultado. Tá bom? Então, você vai encontrar delta U igual a
menos 4,82 vezes 10 a menos 13 joule. Ah, 43. Que velocidade linear um satélite deve ter para estar em órbita circular a 160 km? Bom, para estar em órbita circular, primeiro tem que ter uma força direcionada para o centro, que a gente chama de força centrípeta. Então, a força é igual a mv ao quadrado dividido por r. E toda força, né, gravitacional pode ser escrito como G, massa do planeta, massa do objeto que está em órbita, dividido por r ao quadrado. Uma dessas distâncias que pode cortar, a massa do objeto não me interessa. Você vai encontrar que v ao quadrado é g mão sobre r. Então, o v é raiz quadrada de g mão sobre r. Substituindo o valor, lembrando que g é 6,67 vezes 10 a menos 11. O m, 5,98 vezes 10 a 24. A 160 km. Então, você tem que lembrar que tem o raio da Terra. E aí, os 160 km você tem que incluir aqui, ó, que é o H. Então, o seu R aqui, ou seja, essa distância que aparece dentro da expressão, ela é raio da Terra mais os 160 km que você tem que passar para metro. Então, vamos lá. Esse R que aparece aqui. Raio da Terra. 6,37 vezes 10 a sexta. Mais 160 km, que é 160 vezes 10 a terceira. Então, essa distância vai ser 7,82 vezes 10. Não, desculpa. Isso aqui não muda, tá? Eu já estou colocando o resultado final aqui. Isso aqui já é depois que você fez a soma aqui, o R, que é esses dois aqui, aí você vai encontrar esse aqui, que é a sua velocidade. Ó. Vezes 10 a terceira. Metros por segundo. Entendido? Ó? O G, 6,67 vezes 10 a menos 11. O M, 5,98 vezes 10 a 24. E essa distância aqui que está no denominador é a soma do raio da Terra com 160 km que ele está acima da superfície, que passou para metro. Somou, substituiu e encontrou essa velocidade. No item B, ele pede qual o período de revolução. Ó, essa velocidade ela é a distância que ele percorre aqui, que é 2πr, dividido pelo tempo que ele demora para fazer, que é o período de revolução, o tempo de dar uma volta. Então, T igual a 2πr dividido por o V que você encontrou no item A. Aí, então, 2π vezes R, que é a soma desses dois, dividido pela velocidade que você encontrou no item A, você vai encontrar um período de 5,25 vezes 10 a terceira segundo.
E pode passar para horas, né? 53. Um satélite de 20 kg em órbita circular, com um período de 2,4 horas. Então, primeira informação que ele me deu aqui. A massa do satélite, 20 kg. Segunda informação, o período de revolução, 2,4 horas. Você tem que passar para segundo, que vai dar 8.640 segundos. Se o modo de aceleração gravitacional, então a aceleração gravitacional for 8 metros por segundo ao quadrado, qual é o raio do planeta? Vamos lá. Ele deu aqui que um satélite está em órbita circular com um período e um raio de 2 em torno do planeta desconhecido. Está aqui o planeta desconhecido e ele está em órbita aqui em torno do planeta. Esse aqui é o raio de órbita. Tá? Então, lei de Kepler diz que o período ao quadrado é igual a 4π ao quadrado sobre Gm vezes R ao. Então você tem o período, está aqui, ao quadrado, tem o raio de órbita, que é 8 vezes 10 a sexta metros, substitui aqui, o G 6,67 vezes 10 a menos 11, então você vai encontrar a massa do planeta, que é 4,06 vezes 10 a 24 kg. Certo? Você tem período, tem o raio de órbita, tem o G, o π é constante, então você encontra o R. Agora, ele quer encontrar o raio do planeta. Então, vamos pensar aqui a aceleração gravitacional na superfície do planeta, que ele me deu que é 8 metros por segundo ao quadrado. Então, fica A igual a G emano sobre o raio do planeta ao quadrado. O A ele me deu, está aqui, 8 metros por segundo ao quadrado. O G continua constante universal, 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa do planeta eu encontrei no item A. E aí eu posso determinar quem é o R. Então, colocando em evidência, fazendo algumas continhas, você vai encontrar 5,8 vezes 10 a sexta metros. E para finalizar, o exercício número 63, que também foi feito em sala de aula. Um asteroide de 2,4 vezes a massa da Terra circula em órbita circular em torno do Sol a uma distância que é o dobro da distância da Terra ao Sol. Calcule o período de revolução do asteroide em anos. A distância aqui do asteroide até o Sol é 2 vezes, então, a massa do asteroide. Massa do asteroide. 2,0 vezes 10 a menos 4 a massa da Terra. Distância da Terra ao Sol. Isso a gente vai lá no apêndice. É 1
4,5 vezes 10 a nona metros. Distância do asteroide ao Sol é 2 vezes... Ele fala que é o dobro da distância da Terra ao Sol. Então, 2 vezes a distância da Terra ao Sol, que vai dar 3,0 vezes 10 a nona metros, né? 2 vezes isso aqui, 1,5 vezes 2, 3,0. Calcule o período de revolução do asteroide em anos. Um período ao quadrado igual a 4π ao quadrado sobre gm vezes r ao cubo. Substituindo os valores aqui, né, que você vai ter t igual a raiz quadrada de 4π ao quadrado r ao cubo sobre gm, onde essa massa aqui é a massa do asteroide, né, que é 2 vezes 10 a menos 4 a massa da Terra, você vai encontrar o período de 8,96 vezes 10 a 7 segundos. Você poderia fazer por comparação. Está muito mais simples do que fazer esse tanto de conta. Você poderia fazer assim, ó. Como a expressão é essa aqui, você poderia fazer assim, ó. Período do asteroide ao quadrado sobre período da Terra ao quadrado igual a constante aqui, que é igual nos dois, né? 4π ao quadrado sobre gm, onde m é a massa do Sol, sobre 4π ao quadrado sobre gm. Vezes aqui a distância do asteroide ao cubo, distância da Terra ao cubo. Esse aqui é igual, então corta. Aqui, o período do asteroide ao quadrado. O período da Terra é 1 ano. Então, 1 ao quadrado. E aí, a gente tem aqui que essa relação, ele fala que um é 2 vezes ao outro. Então, isso aqui é 2 vezes distância da Terra ao Sol ao cubo sobre distância da Terra ao Sol também ao cubo, né? Distância do asteroide até o centro da Terra e distância da Terra até o centro. E ele fala que isso aqui é o dobro. Ó. Então, esse aqui cancela, esse aqui é 1 mesmo. Então, o período do asteroide é raiz quadrada de 2, que vai dar 2,8 anos. Se você pegar isso aqui, que são segundos, você transformar para anos, que é transformar para minuto, que é dividir por 60, transformar para hora, que é dividir por 60, transformar para dias, que é dividir por 24, e transformar para anos, que é dividir por 365, você vai encontrar aproximadamente esse mesmo valor, que é muito mais trabalhoso, né? Aqui já sai direto. Item B. Qual é a razão entre as energias cinéticas do asteroide e a energia cinética da Terra? Com algumas transformações, ó. Também vamos fazer por isso aqui, porque é muito mais simples, ó. Energia cinética do asteroide, energia cinética da Terra.
igual a vamos escrever em termos de energia potencial. Onde a expressão fica G M sobre 2R, aqui asteroide, né? E aqui G M da Terra sobre 2R da Terra. O G já vai embora, o 2 também. Então aqui fica massa do asteroide sobre o raio do asteroide vezes o inverso desse aqui, distância da Terra sobre a massa da Terra. Bom, lembrando que a distância do asteroide é 2 vezes a distância da Terra, aí o raio da Terra corta, aí você tem a massa do asteroide, você tem a massa da Terra, que é 5,98 vezes 10 a 24, mas ele fala que a massa é 2,4 vezes 10 a massa da Terra, então não vai precisar. Ó. Massa do asteroide é 2 vezes 10 a menos 24 a massa da Terra. Raio da Terra. Aqui, distância do asteroide é 2 vezes a distância da Terra. E aqui ficou massa da Terra. Massa do asteroide, 2 vezes 10 a menos 4, menos 24, né? Menos 4. Aqui, vezes 10 a menos 4. Está dizendo aqui. Massa da Terra. Aqui, raio da Terra, que está aqui. Agora, distância do asteroide é 2 vezes a distância da Terra. E aqui, massa da Terra. Ó, esse aqui corta. Esse aqui corta. 2 por 2 dá 1. Então, essa energia vai dar 1 vezes 10 a menos 4. Tá ok? Qualquer dúvida pode postar a pergunta na plataforma. Tá bom? Então até nossa próxima, que a próxima já entra em fluidos.